E agora a gente tem mais um papo com a Liga. Eu vou conversar com Marília Cunha Lignon, docente da Unesp, do campus de registro, bióloga, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e quem acompanha a gente pelas redes e também pelo nosso site, provavelmente já vai saber quem é. Ela que escreveu um texto muito bacana sobre o monitoramento de longo prazo e por parcelas de mangue. Então, para a gente começar a nossa conversa, Marília, bem-vinda e muito obrigada por ter contribuído e ter compartilhado com a gente sua visão de campo, né? Isso é um método de campo muito bacana que vocês estão desenvolvendo. Então, queria que a gente começasse por aí, contasse um pouquinho do que vem naquele texto, que é justamente o que te levou a criar esse projeto de monitoramento em parcelas e com uma turma só de mulheres. Isso, tudo bem, Paulina? Obrigada pelo convite, adorei o convite, adorei ter escrito o texto. E é gostoso escrever, é um exercício, na verdade, né, de passar um texto acadêmico, que a gente está mais mão na massa o tempo todo, para um texto para grande público e mais simplificado. Foi bem gostoso. E fez sucesso, você viu, né? Legal. Mas, enfim, comecei a trabalhar com manguezal no mestrado, no Instituto Oceanográfico da USP, e sempre tinha colegas homens e pé na lama e com eles e a labuta no mangue não é fácil para ninguém, para marisqueira, nem para pescador, nem para pesquisador, né? Ou pesquisadora. São horas dentro do mangue e chova ou faça sol, não é passeio. Em geral, a gente vai para lugares lindíssimos. A gente está trabalhando lá na região de Cananéia desde 2001 e é um lugar muito especial, né? Tem áreas muito conservadas de manguezal, mas naquela época, quando eu comecei a botar o pé na lama, em 2001, era sempre com colegas. E naquela época, começando o mestrado, o foco do meu mestrado era ver a resposta do manguezal à dinâmica sedimentar. Então, a lama ia acumulando, o mangue ia crescendo, como é que era esse processo? A gente delimitava lá umas áreas e fiz o mestrado é mais curtinho, né? Na hora que fui para o campo, no doutorado, no Instituto Oceanográfico novamente, fui procurar aquelas parcelas de 2001. Uhum. Falei, caramba, cadê as parcelas pequenininhas? E tinham plantas da minha altura, baixinha assim, né? Cadê aquilo? Tava tudo grande, tinham crescido muito. Eu falei, vamos monitorar esse crescimento. Isso é legal, né? E então viraram as parcelas que inicialmente eram só para fazer uma descrição da floresta de mangue, viraram parcelas que foram visitadas a cada 6 meses. E a cada 6 meses a gente media as mesmas plantas para ver quais são as espécies que estão ali, está crescendo rápido, está crescendo devagar, está morrendo algumas e outras não e tal. E essa dinâmica é muito legal. E desde então a gente não parou mais. E é difícil ter isso, né, na questão de mangue, porque eu ouvi muita gente, inclusive comentando em cima do seu texto, muita pesquisadora que olhou e falou assim, caramba, isso eu posso fazer aqui no Nordeste, isso eu posso fazer não sei em que área. Então, aí me surpreendeu isso, né? Eu achei que era já um método já mais usado, mas não. Não é isso, Marília? É pouco usado. A continuidade é difícil, porque você precisa de financiamento para tanto tempo, né? Então, o financiamento veio da bolsa de mestrado, veio da bolsa de doutorado, ambos eram FAPESP, depois teve um pós-doc lá na Bélgica, eu continuei trabalhando aqui em Cananéia, então era um financiamento internacional, depois um outro pós-doc no INPE, também FAPESP, mas alguns momentos eu não tinha financiamento e eu sabia da importância de se manter esse monitoramento, né? Então tira do bolso e é isso aí.
e é com colaboração também. Então, trabalhando em colaboração, você não precisa pagar o barco em alguns momentos, sabe? E principalmente agora, que tem muita colaboração com o pessoal da Fundação Florestal, que é em São Paulo, o órgão do governo, né, ligado à Secretaria do Meio Ambiente, que cuida das unidades de conservação, né? Então, isso é bacana. Mas teve financiamento de CNPq também, edital universal, teve Fundação Boticário durante 4 anos, e agora a gente está com o FEHIDRO, que é o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Só um minutinho, cortou um pouco seu áudio. Agora sim. Fala só um pouquinho para ver se volta. Cortou um pouquinho. Peraí. Eu não estou vendo interrupção agora aqui, não. Sim. Então... Agora sim. Agora voltou o seu áudio. Sim. Tá joia. E agora eu queria... Pois não. Não, eu não sei, eu preciso repetir alguma coisa ou não? Não, pegou, era só um rabichinho mesmo, e como a gente está aqui, é uma gravação ao vivo, né? Então, eu estou conversando hoje com a bióloga Marília Cunha Lignon, a gente está falando sobre as parcelas de mangue, agora eu vou entrar na outra história que chamou muito a atenção, e por isso que eu te convidei para escrever esse texto para o site da Liga das Mulheres pelos Oceanos, que é não só você tem um acompanhamento de longo prazo dessas parcelas que são monitoradas há muito tempo, como você tem uma equipe de mulheres. Como é que se deu Sim. isso para fazer esse monitoramento? Foram questões que aconteceram por acaso. Eu tinha sempre um colega ajudando e eu achava que precisava de um homem para carregar os equipamentos pesados. A gente tem equipamento pesado e a gente afunda em algumas áreas, a gente afunda muito na lama. É um esforço físico importante, né? E em função disso, a equipe precisa estar no pique, né? Precisa ser uma equipe com a disposição de pisar na lama, afunda na lama, leva equipamento pesado e tudo mais. E teve algum momento que eu não tinha um colega que que tivesse disponível ali, né? Falei, então vamos fazer uma equipe só de mulheres e vamos ver como é que é. E foi ótimo. E aí, em função disso, depois disso, eu falei assim, a gente não precisa ter sempre um homem para ajudar. E eu a cada período de monitoramento, eu compunha uma equipe pensando na galera que vai aguentar o tranco, porque são vários dias, são 10 dias intensos, seguidos no mangue, na lama, né? E desde então eu falei, não, então agora vamos fazer essa equipe, vamos valorizar essa equipe de meninas e de mulheres, porque é legal também mostrar para as meninas que a gente pode, né? Que a gente dá conta, e principalmente agora, estando na Unesp Registro, que tem um curso de engenharia de pesca, para mostrar para as meninas da engenharia de pesca que a gente pode, que a gente dá conta, que a gente trabalha bem. E que é uma delícia trabalhar numa equipe só de mulheres também. Então, como é que são as saídas, Marília? Como é que são as saídas? Por quanto tempo vocês escolhem a parcela que vocês vão monitorar? Como é que é essa dinâmica em campo, então? A gente tem monitorando Cananéia, que é o sul do Lagamar, né? No litoral sul de São Paulo, e tem outras parcelas que são um pouco mais recentes, desde 2009, então já tem, né, 10 anos, que são na região de Iguape. Então, em termos de logística, a gente se hospeda durante uns 5, 6 dias em Cananéia, e cada dia sai para 1 ou 2 áreas. Cada área tem um que a gente chama de transversal. É um eixo ao longo do mangue, dentro do mangue, e dentro desse eixo, em geral, é um eixo que vai recebendo a maré, né? Então, algumas parcelas mais próximas da água, do corpo d'água do estuário, e outras mais internas. As mais internas, em geral, têm umas árvores bem mais desenvolvidas e tudo, e as mais que recebem com mais frequência a inundação das marés são menorzinhas, e aí a gente tem as parcelas ao longo desse eixo, né? Então, por dia, a gente faz
uma ou duas transversais em áreas diferentes. Temos a gente aluga um barco, o barqueiro leva a gente. Algumas vezes ele é liberado, a gente fica lá, ó, daqui a 2 horas, volta aqui, que a gente já vai estar de volta, já leva para outro. Tem que ter a logística da questão das marés, porque a maré vai subindo e, opa, vamos correr para dar conta de completar aquele dia, né? E completado Cananéia, a gente vai para Iguape, se hospeda em Iguape, e aí faz as parcelas de Iguape também, que é onde a gente tem mais 4 transversais, com 4 parcelas em cada transversal lá na região, né? Então, é muito bacana, é intenso, é cansativo, mas é muito legal, porque a cada vez que a gente vai para uma área de manguezal, pode ser a mesma durante 20 anos. É uma nova área, porque é como se fosse uma nova área, porque ora a maré está alta, ora ela está baixa, ora caiu um raio e queimou uma série de árvores, e aí a gente, ao longo do tempo, vai vendo esse ambiente se recuperar naturalmente. Ora tem um pouco mais de areia de um lado, sabe? E aí a lama vai sendo substituída por areia. Então é muito dinâmico, é muito bonito. E do jeito que você fala, tem realmente uma poesia na questão do mangue, né? A gente gosta de reforçar, inclusive para as leigas que estão chegando aqui, da importância do mangue para a nossa vida, né? Se os ecossistemas associados, né, como se chamam, são tão fundamentais. Se a gente está falando do oceano como um regulador climático que nos fornece oxigênio, a questão do mangue, o ambiente manguezal tem também muito a ver com isso, né? É um berçário de vida marinha, nascem muitas espécies dentro do mangue antes de sair para o mar. A gente tem a questão da captação de carbono, e tem toda uma questão de uma cultura, né? Você está comentando de uma região de Cananéia, de Iguape, a gente está falando de um caldeirão de sociobiodiversidade, né? Tem toda uma cultura caiçara, extrativista nessa região, né, Marília? Conta pra gente da maravilha do mangue. O mangue é vida, né? O mangue é vida em termos de biodiversidade, de recursos pesqueiros, mais de biodiversidade de modo geral. Então, essas surpresas que a gente tem a cada vez que a gente vai no mangue, é uma ave também que aparece, ou são várias, ou é uma só que a gente ouve de longe, e a gente tem um trabalho super bacana em colaboração com o pessoal do Instituto de Pesca, que é o seguinte, eles fazem um monitoramento também impecável de desembarque pesqueiro na região de Cananéia, Iguape, ele é cumprida diariamente. E aí o que a gente fez foi pegar a base de dados deles, selecionar as espécies que usam o mangue em algum momento do ciclo de vida, e aí é ostra, é um camarão estuarino, é o robalo, é parati, siri, enfim, são inúmeros. E só da gente falar, a gente percebe que são organismos muito diferentes, né? A ostra lá fixada no risóforo, na raiz de mangue, o siri que vem com a maré, o caranguejo que faz a toca, ou sobe a árvore se a maré está alta, enfim, essa variedade, né? O robalo que está lá se protegendo entre as raízes do mangue. E na região de Cananéia, o manguezal está muito conservado e tem uma diversidade de recursos pesqueiros enorme. E a pesca é uma pesca caiçara, é uma pesca tradicional local. E essa pesca, para a gente pensar nessa variedade de recursos pesqueiros, exige variedade de petrechos de pesca, de ferramentas para pescar, né? É a rede, é a vara, é a mão, enfim, inúmeras formas, e redes diferentes, malhas diferentes, aquela coisa toda. Então, se a gente pensar nisso, o manguezal ele está mantendo a produtividade pesqueira, o manguezal saudável, ele mantém a produção pesqueira e, em função dessa diversidade de produção pesqueira, ele está mantendo a cultura caiçara, ele está mantendo as várias artes de pesca, sabe? Então,
o manguezal ele não é só um berçário, ele é super importante fazendo esse papel de ser berçário da vida marinha, mas ele está mantendo cultura brasileira, ele está mantendo cultura caiçara. Isso é bonito demais, né? E, enfim, já em outras áreas, onde o manguezal não está tão desenvolvido, na verdade, desenvolvido não é o termo correto, ele está sendo alterado por questões antrópicas, por questões de impacto humano. O recurso pesqueiro ele é limitado, limita-se também o uso de petrechos de pesca, sabe? Então, vamos proteger o manguezal para proteger o nosso alimento, o alimento de inúmeras famílias, o trabalho de inúmeras famílias, mas a cultura do povo caiçara, né? Então, é super bacana. Proteger a arte e a cultura brasileira, né? Porque são artistas, né? A gente tem todo o fandango ligado, né? A música ligada também a essa região. A gente tem a arte, né? Aquelas embarcações são verdadeiras obras de arte, cada uma para um tipo de pesca, né? Como você falou, e a gente não pode esquecer que as comunidades caiçaras são uma junção de diferentes culturas que estão na costa brasileira, a indígena, a negra, a nova europeia, né, que chegou, a portuguesa que chegou, tudo isso se somou e criou uma coisa originalíssima da costa brasileira, que são essa cultura caiçara, certo, Marília? Que é Brasil, né? Que é Brasil. Então, é muito bacana. É muito bom trabalhar no manguezal, é muito bom ver o manguezal conservado, sabe? E é muito bom poder passar essa informação também, né? Espero que as pessoas se encantem com o manguezal e queiram conhecer mais. Perfeito, foi um mote maravilhoso para a gente terminar com essa exaltação a esse ambiente maravilhoso e parabéns pelo trabalho, continue escrevendo mais textos informais em primeira pessoa, que são uma delícia, Marília. Para você que está nos assistindo, sim, para você que está assistindo esse papo com a Liga, hoje eu conversei com a Marília Cunha Lyon, bióloga, docente da Unesp. Tem um texto dela aqui no nosso site para você ler um pouco mais sobre as parcelas de mangue, esse monitoramento de longo prazo e de uma turma toda composta de mulheres para fazer esse trabalho. Marília, enorme prazer, foi uma delícia. Muito obrigada. Adorei. Obrigada a você, Paulina. Até a próxima. Até a próxima. No mangue.